Olá, bem-vindo ao canal Rádio Derby Paulista e hoje vamos falar sobre o jogo entre Corinthians e Palmeiras e o Corinthians. O maior clássico do futebol brasileiro, o maior clássico, a 7ª vez no ano e ficou no empate na Neoquímica Arena. E vamos falar primeiramente da escalação das duas equipes. Do lado do Palmeiras, tivemos a escalação do Everton no gol, certo? Murilo como zagueiro e tivemos Gustavo Gomes, Kellenven, né? E tivemos também o jogador Piquerez pelo lado esquerdo, que foi protagonista de um dos gols, Aníbal Moreno, Maurício que jogou como ponta, né? E Lucas Evangelista, Felipe Anderson jogou mais pela esquerda e deslocado pelo meio, e Flaco Lopes e Vitor Roque no ataque. Do lado do Corinthians, tivemos a escalação do Hugo Souza, Charles, lateral direita, com a lesão no Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Fabrício Angeleri, Ranieri, Breno Bidon, Maicon, Rodrigo Garro, Memphis Depay e Guinegão. Do lado do Corinthians, tivemos a equipe que jogou como Charles de lateral direita e Angeleri pelo lateral esquerdo, que é um jogador que é mais de marcação. E do lado do Palmeiras tivemos ataque do meio campo muito compacto, uma equipe que dominou mais as ações pelo meio campo do que pelos lados, certo? O Palmeiras começa o jogo melhor, e tanto que teve uma jogada do Vitor Roque, que foi um grande jogador do Palmeiras no jogo, e teve um chute que bateu na trave, e de novo o lance seguinte do Vitor Roque, a bola sobra para o Flaco Lopes e teve o pênalti do Charles em cima do Flaco Lopes. O pênalti do Vitor Roque, o Hugo Souza até adivinha a colocação do Vitor Roque, mas Vitor Roque bate muito bem. Depois de 2 pênaltis desperdiçados, tanto pelo Estevão no ano quanto pelo Veiga, finalmente o Vitor Roque consegue fazer o gol de uma forma clara e objetiva, e Palmeiras faz 1-0, né? Corinthians teve o lance, a falta em cima do Maicon, né? E Corinthians consegue empatar o jogo, né? Com a bola parada, Gustavo Henrique de novo, e Piquerez desvia, e finalmente o Corinthians empata o jogo. A gente pode falar principalmente a grande arma do Palmeiras, do Abel Ferreira, que é a bola parada, né? O Palmeiras do Abel Ferreira é muito bom na bola parada, e nesses jogos do maior clássico do futebol brasileiro teve esse melhor eficiência a equipe do Dorival nas bolas paradas, e tendo protagonista o Gustavo Henrique de novo, fazendo um grande protagonismo do jogo, né? No segundo tempo teve o lance pelo Maurício, né? Um passe colocado para o Maurício, e Maurício desperdiça, recua para o Hugo Souza. E praticamente o segundo tempo o jogo é mais equilibrado. No primeiro tempo a gente pode ver uma equipe do Palmeiras que recupera a bola de forma rápida, de forma objetiva, consegue recuperar a bola de uma forma fácil, pressiona a saída de bola do Corinthians. Corinthians tem muita dificuldade na saída de bola, porque a equipe do Corinthians sempre sofre, quando sofre pressão, marcação em cima dos adversários, o Corinthians teve dificuldade, e foi o que aconteceu. O André Ramalho teve vários lances que sofreu essa dificuldade na saída de bola, né? E
a gente tem que entender que a força ofensiva do Corinthians, que é pelos laterais, e esses laterais não estavam hoje, né? A gente fala do Mateuzinho e a gente fala do Matheus Bidu. No jogo do Vasco contra o Vasco, teve um lance de inversão de jogada do Mateuzinho pro Matheus Bidu, que acaba terminando o Maicon finalizando o gol, né? As inversões pelos laterais. No entanto, no contrapartida, defensivamente o Corinthians pode sofrer, né, se o Abel tivesse esse mérito, e tanto que Palmeiras não teve muitas jogadas pelos lados, porque tanto o Charles, que não joga na posição de lateral direita, teve muita dificuldade, um jogador mais de marcação, e quanto o Angeleri, que foi crucial para a conquista de campeonato paulista contra o próprio maior rival, o Palmeiras, né? O Angeleri foi o jogador que anulou totalmente o Estevão. O Angeleri é um jogador muito bom defensivamente, né? O Charles é um jogador mais de marcação, né? Embora não tenha feito grande jogo. E Palmeiras, a gente chama a atenção do Lucas Evangelista, é um jogador que teve muita facilidade, né? Porque no meio campo, a gente for falar da marcação da equipe do Corinthians, com Ranieri, com Maicon, entre outros jogadores, o Palmeiras teve muito mais facilidade tanto no meio campo, a recuperação, e tanto na participação do Lucas Evangelista, que é um jogador que teve muita liberdade com bolas nos pés. Os jogadores acabam se preocupando mais com outros jogadores, né? E Palmeiras teve muita facilidade. No primeiro tempo era um topo de entender que o Palmeiras poderia tranquilamente fazer o segundo gol, terceiro, fazer uma goleada. No segundo tempo, o Corinthians equilibra, o Dorival mete 3 zagueiros, 3-5-2, né? Corinthians começa com uma espécie de losango com Rodrigo Garro, Memphis Depay e o Guinegão, né? E Guinegão é um jogador que vem feito grandes partidas. Guinegão corre pelo ponta, entre os meio campo, pelo lado esquerdo. Ele é um jogador participativo, ajuda na marcação, ajuda nas obrigações defensivas. E Memphis Depay, que teve um jogo muito abaixo, né? Acabou de voltar a lesão, ele errou tudo que tentou. E Rodrigo Garro ainda não está no seu melhor momento, porque talvez é mais questão física, de lesões, que ele mesmo fala, né? Então teve essa situação do jogo do derby. No segundo tempo, o Corinthians equilibra o jogo, né? O Ranieri cumpre função de zagueiro, né? E tanto que o Ranieri, quando sai machucado, a equipe do Corinthians sofreu questão espaçamento, questão defensiva, né? O Palmeiras teve mais facilidade de ter 2 ou 3 chegadas pro gol, e Hugo Souza cumprindo o seu grande papel para impedir uma possível vitória do rival, né? E essa foi uma questão de jogo. O Corinthians teve seu grande arma nas laterais ausente, mas em contrapartida compensou, porque Palmeiras tem essa facilidade pelos lados, né? E o Corinthians, com a presença do Charlie e Angeleri, que são jogadores mais defensivos, impediu isso. Só que o Palmeiras teve um grande volume, principalmente no primeiro tempo, né? E com a grande facilidade de recuperação no meio campo, o Palmeiras dominou o meio campo, né? E teve muito volume no jogo no primeiro tempo. No segundo tempo, o jogo afrouxou, tanto para os dois lados, Corinthians e o Palmeiras. E isso por conta de que o Dorival colocou 3 zagueiros, encaixando Ranieri como zagueiro, que fez uma função muito boa, e o meio campo bem compacto, né? Mas o Corinthians teve algumas chegadas no ataque, mas não conseguiu agredir. A entrada do Vitinho do lado do Corinthians e do Thales para acelerar o jogo, né? Mas o Corinthians não teve ainda essa ousadia para fazer essa função, né? Com o Guinegão, que são jogadores rápidos, Thales Magno e
no caso do Vitinho, que poderia acelerar, o Corinthians poderia tentar feito assim, mas acabou se conformando com o empate. O Palmeiras, em contrapartida, as entradas do Facundo Torres, né? O Facundo Torres entrou muito mal, não conseguiu fazer um grande jogo, e isso é uma interessante ideia. O empate foi mais positivo para o lado do Corinthians, que joga em casa contra seu grande rival, porque teve baixas importantes como Mateuzinho, que está machucado, Matheus Bidu, acho que foi suspenso, José Martinez, que está machucado, né? O Raniel acabou se machucando depois, durante o jogo, né? Carrilho, que já não volta mais, Yuri Alberto, que talvez volte no jogo de volta contra o Atlético Paranaense, nem relacionado foi. O Corinthians teve baixas importantes, né? E está tendo muita dificuldade pós-paulista por questão física de vários jogadores. Em Palmeiras está inteiro, né? O Abel Ferreira fala a atitude do maior rival quando joga. O Palmeiras joga sem organização, com faca e direção, a estrutura. Eu estou sempre a dizer se todos os clubes. Sei que é um clube que contra o Palmeiras joga sempre nos limites, sempre com faca nos dentes. E eu estou sempre a dizer se todos os clubes. Final de campeonato, joga como se fosse um grande clássico, né? O que Abel Ferreira fala na coletiva, né? E enquanto isso também falou a respeito de a facilidade de os números do Dorival ser vantajoso em cima do próprio Abel. Então, o Corinthians e Palmeiras teve um jogo no primeiro tempo em que o Palmeiras tem, ao perder a bola, ele recupera rapidamente, teve mais volume dentro do meio campo, poderia ter ganhado. No segundo tempo, o Corinthians, com a marcação de 3-5-2, conseguiu equilibrar esse jogo, né? Questão defensiva, né? O Maurício acabou deslocando mais pelos lados, de ponta direita, e teve inclusive grandes chances de fazer o gol. Então essa foi o resumo desse grande clássico, de maior rivalidade da América do Sul, do futebol brasileiro, em qual o Corinthians saiu mais positivo durante o ano do que o Palmeiras. O Corinthians vence o título paulista contra o maior rival. O Corinthians vence nos 2 jogos na Copa do Brasil, e Corinthians empata esse jogo na Itaquera com vários desfalques, e Palmeiras também, em contrapartida, teve grande resultado, poderia ter feito 4-0 aquele jogo no Barueri, né? Teve domínio total. Então é praticamente isso, resumindo desse grande clássico que se encerra no ano do maior clássico do Brasil, né? E mais clássico desse falaremos ano que vem, né? Vamos falar dos jogos. As 2 equipes não vão se enfrentar porque o Corinthians não joga Libertadores e Palmeiras não vai jogar mais pelo Copa do Brasil. Então é isso, muito obrigado, até o próximo vídeo, tchau.